Queridos irmãos e irmãs, neste momento de reflexão da Palavra de Deus, momento de estudo bíblico, momento de oração e de bênção, nós invocamos a presença do nome de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No nosso estudo bíblico, a gente vai falar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 13. Marcos 7, 1 até o versículo 13. A temática do nosso estudo de hoje é lavando as mãos. Pega a sua Bíblia e lê junto com a gente. Vamos ler junto a palavra. Vamos seguir e deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar a palavra e a explicação. Diz assim a Escritura Sagrada: alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos mandamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado os mandamentos de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Até aqui, palavra de Deus, palavra de Jesus, o ensino para o dia de hoje. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós iniciamos esse estudo bíblico contextualizando e nos colocando dentro da história. É essa a ideia. A gente voltar um pouquinho e conseguir entender o que estava acontecendo ali, naqueles dias com Jesus ali, com aquelas pessoas que o seguiam. Dias atrás, Jesus tinha feito um milagre da multiplicação de pães e peixes. Ele curou e alimentou uma multidão. Depois, Cristo acusa o povo de não ter percebido o significado do seu milagre.
Isso é interessante, né? O povo não percebeu o significado do milagre de Jesus, não percebeu o que significavam aquelas maravilhas que Jesus estava fazendo naqueles dias. Jesus está dizendo assim: eu sou o Filho de Deus, o Deus Pai, e eu sou Deus. Eu estou aqui com vocês para libertar vocês e para salvar vocês. Do que mais vocês precisariam? Então, Jesus poderia ter dito isso. Então, logo depois dessas coisas, aconteceu que as autoridades judaicas enviaram uma delegação para investigar as atividades de Jesus. Quando chegaram onde Jesus estava ali com seus discípulos e discípulas, os judeus da delegação que foi enviada, né, os fariseus, criticaram negativamente os discípulos de Cristo, porque eles violavam as tradições rabínicas ao comer com mãos impuras. Essa é a palavra ali, mãos impuras. Mas calma aí, que as mãos impuras não tem nada a ver com lavar as mãos com água e sabão, tá? Tem nada a ver com isso. Vejam o que diz o Evangelho. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Então, depois desses 2 versículos, o Marcos, que escreveu o Evangelho, ele explica detalhes sobre os rituais judeus, rituais de purificação, de limpeza, porque possivelmente o Evangelho de Marcos foi escrito principalmente para leitores, ouvintes da palavra, que eram pessoas gentias, ou seja, era um povo não judeu, um povo que não conhecia a tradição, possivelmente, tá? E agora então vamos para o versículo 3 e 4. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado, e antes de comer lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Vejam então que não é uma questão de higiene, tá? Não tem nada a ver com higiene, é uma questão ritual. Alguns manuscritos antigos dizem também, além disso que a gente leu, algumas outras coisas, tipo, eles lavam almofadas da sala de jantar. Essas almofadas são almofadas que ficam no chão, assim, que as pessoas se reclinavam para comer naquele ambiente ali, naquele contexto e naquela região do antigo Oriente Próximo. As pessoas não comiam na mesa como a gente conhece, tá? Elas comiam no chão, era um posto do chão, e eles comiam de lado. Eles se colocavam de lado. Então existiam almofadas na sala de jantar para eles se reclinarem, tá? Então essa concepção de pureza estava profundamente enraizada na estrutura religiosa e também na estrutura social dos filhos de Israel, desde os tempos antigos. E os estudiosos da Bíblia conhecem bem esses rituais, esse tipo de ritual. A atitude dos judeus como um todo e dos fariseus como uma classe farisaica, uma classe ainda mais pura, eles ficam bem claras ali, né, nesses versículos, essas atitudes, né? A pureza religiosa era uma pureza cerimonial e ética, fazia parte da ética também. Sob a lei de Moisés, antes de Cristo acabar, né, com as leis, com essas coisas ritualísticas, a purificação cerimonial
ela era obrigatória em 4 ocasiões que eu quero trazer para vocês aqui. Primeira ocasião era no nascimento de uma criança cuja impureza era removida pela circuncisão, tá? Existia então esse ritual. Então a criança nasceu, um menino, então ele era circuncidado, e por meio também do isolamento da mãe por um período variado de tempo. Isso dependia, tá? Isso está lá em Levítico. Você pode ler na tua Bíblia, em Levítico 12, versículo 2 e seguintes, tá? Eram os preceitos ritualísticos. Segunda possibilidade ali, contato com um cadáver, uma pessoa morta, né? Então se oferecia de uma novilha como um sacrifício para purificação. Você pode ler isso na sua Bíblia em Números, capítulo 19, versículo 1 a 10. Terceiro momento que era necessária essa purificação, esse banho, né? Algumas condições físicas, como doenças de pele. Lembrando aqui que a gente conhece a palavra na Bíblia como lepra, mas a lepra não é apenas a que a gente conhece hoje como hanseníase. A lepra também estava, por exemplo, no couro, né? Aquela musgo, né? Algum tipo de fungo no couro, uma impureza na casa, um fungo que não sai tão facilmente de uma casa, por exemplo. Tudo isso era lepra. Então, condições físicas e doenças de pele também era necessária a purificação, tá? Então você pode ver isso lá em Levítico capítulo 13, versículo 8. E a quarta condição é a impureza devido ao fluxo de sangue. A gente vai achar também lá em Levítico o versículo 15. A menstruação, a gente está falando de menstruação, tá? Então a pureza familiar com essa condição era cumprida com regras rígidas, rigorosas na questão do sexo, né, do ato sexual. Vocês podem ler lá em Levítico 20, capítulo 20, versículo 10 até 21. É uma parte comprida lá nos primeiros livros da Bíblia. E também em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 20 e 21. Você pode ir lá procurar na sua Bíblia e descobrir algumas leis assim ritualísticas, tá? Que Jesus aboliu. Na época de Cristo, então, que ele andava por aí, né, de forma visível e tal, os judeus praticavam uma lavagem cerimonial das mãos antes de comer. E eles também usavam banhos públicos, que era uma prática também dos gregos e dos romanos, tá? Os banhos públicos, cada um no seu quadrado, mas eles também utilizavam esses banhos. Detalhe importante: antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Por que essa condição? Não tinha Covid naquela época, não era isso, tá? É porque o mercado de rua era uma área do qual os judeus religiosos entravam em contato com os gentios, com pessoas pagãs, com pessoas que não tinham a mesma fé em Deus, a fé judaica, tá? Então, também com outros judeus que não eram tão puros assim. Então viu que tem uma casta, né? Uma diferenciação. Os gentios, os judeus que não praticavam a lei, que não observavam a lei cerimonial tão rigorosamente, né? Então, esses que não praticavam essa lei cerimonial religiosa se tornavam cerimonialmente impuros. Então o fariseu, ou a pessoa que era, né, cumpridora das leis exatamente assim, se ela tocasse alguém que era impuro, ela ficava impura também, entendeu? Então chega no mercado, você faz um ritual de purificação, beleza? Versículo 5. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? A gente já conversou sobre isso, mas é o seguinte: essa discordância sobre o ato de lavar as mãos não tinha nada a ver com higiene, como eu falei, tinha a ver com pureza, né? Que é um tema básico, essa coisa da pureza, né? Um tema básico na agenda dos fariseus.
no dia a dia dos fariseus, na prática religiosa farisaica, tá? Então, na verdade, não há na Bíblia a exigência de lavar as mãos antes de comer, né? Não tem isso. A gente vai ver o que aconteceu, que os fariseus passam a ter essas leis, né? Versículo 6, versículo 7. Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E vamos lá, eu vou pular agora para o versículo 11 e 12, que é o que eu quero comentar com vocês. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Até aqui eu quero ler com vocês, tá? Essa palavra dediquei, em outras traduções temos uma variedade de palavras, mas a palavra dediquei a Deus, uma dedicação a Deus, uma promessa, esse dediquei, a palavra é korban. Korban é uma palavra hebraica, e korban literalmente significa uma oferta. Korban ocorre, esse dediquei, ocorre no texto do Antigo Testamento com referência a uma oferta ou a um sacrifício de sangue ou de algum outro tipo, né? Um sacrifício de cereais também é possível, né? Isso, sacrifício oferecido a Deus. Vocês podem ler lá em Levítico 1, versículo 2, versículo 3, Levítico 2, versículo 1, 3, versículo 1 e Números, capítulo 7, do versículo 12 até o versículo 17, tá? Você pode olhar lá na sua Bíblia. E é encontrado em nossas versões do Novo Testamento só aqui em Marcos, tá? O korban é encontrado só aqui, no Marcos 7, versículo 11, com referência ao dinheiro dedicado a Deus. Tem uma forma, uma interpretação judaica escrita em livros, né? O Talmud. E esse Talmud declara que os judeus eram inclinados a fazer promessas precipitadas para Deus, sem a intenção de cumprir essas promessas. Olha que complicado, né? Então tem essa coisa que não está na Bíblia, o korban não está na Bíblia dessa maneira aqui, do dinheiro e tal, mas sem a intenção de cumprir a promessa. E na época de Jesus, então, surgiu a prática horrível e pouco humana, a gente pode falar assim, uma prática horrível e pouco humana. Os filhos crescidos, né, que saem de casa, enfim, os filhos crescidos fugiam da responsabilidade de cuidar dos seus pais e mães, das necessidades materiais do pai e da mãe, do cuidador daquela pessoa, tá? Ela informava aos seus responsáveis que o dinheiro, esse dinheiro tinha sido dedicado a Deus, dedicação a Deus com esse dinheiro, que seria errado desviar essa dedicação, né, desse propósito chamado de sagrado, tá? Então isso podia ser feito, essa dedicação e essa explicação aos pais e mães podia ser feito simplesmente pronunciando a palavra korban, entendeu? Então essa pessoa, né, falava para os responsáveis: não, esse dinheiro é korban. Acabou a conversa, dediquei a Deus, não vou ajudar vocês. Cruel, né? Complicado. Então, na cabeça e na religiosidade judaica,
o dinheiro passaria a pertencer a Deus depois disso. Já não poderia mais utilizar ele para nenhum outro momento, nem para nenhuma outra coisa. Mas na prática mesmo, esse dinheiro dedicado, a pessoa que fazia esse voto, ela podia manter o valor desse voto em sua posse. Resumindo, para cumprir esse costume deles, de dedicação, Corban, eles deixavam de cumprir qual mandamento? O quarto mandamento, a quarta palavra de Deus, que é: honrarás teu pai e tua mãe. Honrarás o pai e a mãe. Então, para cumprir o costume, deixava de cumprir o mandamento, uma palavra divina. Então, esquece de amar aquela ou aquele que te manteve vivo, quando o ser humano não podia manter a sua própria vida. A gente sem um pai e a mãe, sem tio, tia, enfim, sem uma pessoa responsável, sem alguém que cuide da gente, a gente morre. O ser humano não consegue viver sem um cuidado nos anos iniciais, sem um cuidado físico, emocional, as necessidades físicas e espiritual também, a gente sabe disso, tá? Então, falta o amor. Vamos para o versículo 13, então, para terminar os nossos versículos, o nosso estudo. Assim, vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. É isso aí. Eu vou até aqui com o versículo 13, tá? Ensinamentos que passam de pais para filhos. Os fariseus e os escribas, eles são os mestres da lei, os religiosos, eles são elos de uma tradição, elo de uma tradição que eles receberam, que agora, na vez deles, eles estão transmitindo as tradições. Era muito sério, eles tinham que transmitir essas tradições, e assim eles foram recebendo e foram passando de pai para filho, tá? Mas então, esses eram os versículos que eu queria comentar com vocês, meus amados e amadas. A gente vê as atitudes dos fariseus, dos escribas, dos religiosos da época de Jesus, da época de Cristo. É importante a gente olhar para isso, porque está escrito, ver como é que era e como é que é ainda em alguns lugares, algumas práticas, e perceber que o que aconteceu lá, a gente não deve reproduzir isso, não trazer isso para cá, não fazer isso aqui em nossa época, no século 21. A gente não deve pecar com a hipocrisia, como Jesus chamou os fariseus, como os mestres da lei e os fariseus. A gente não precisa, eles apontaram para os discípulos, não lavam as mãos, corretamente, A gente não precisa apontar as falhas dos nossos irmãos e irmãs, para mostrar que a gente não é tão pecador, que a gente não é tão pecadora quanto o irmão ou a irmã que peca publicamente. Isso é hipocrisia. Jesus chama isso de hipocrisia. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque a gente peca sim, a gente é pecador, a gente deve tentar não pecar, mas a gente peca. Vamos reconhecer isso, somos pecadores, vamos reconhecer a nossa indignidade diante do Senhor Jesus, diante do Senhor Deus, e ainda assim, reconhecendo a nossa indignidade perante Deus, um Deus que é santo, vamos continuar a servir este Senhor, não para mostrar para ninguém, também não é para tentar ganhar o favor de Deus, o favor do Senhor Jesus, para Ele olhar melhor para mim. Não é por isso, mas sim porque você se reconhece,
Você sabe que não merece o amor de Deus, você sabe. Mas mesmo assim eu digo para você, em nome de Jesus, Deus continua te amando do jeito que você é. Pecador, pecadora, Deus te ama. Deus aceita o seu arrependimento. Deus te perdoa. É isso que eu trago para você a partir desse estudo. A boca do profeta te diz: Deus te perdoa, Deus te ama. Não tenha vergonha em falar, não tenha vergonha em se aproximar do teu Pai, do Senhor Deus. Se aproxima, se achega a Ele, vem até o altar. Vem, meu irmão, vem no culto, quando for a tua vontade, quando for o tempo certo. Vem no culto, vem na Santa Ceia receber o corpo e sangue de Cristo, pão e vinho. Vem com os seus pecados, vem com eles, traz eles aqui, né? É o que a gente tem, meu irmão, minha irmã. A gente tem os nossos pecados, nosso coração, que não é muito limpo, né? É um coração podre, é o que diz o Davi. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. E foi justamente pela tua causa, que Jesus morreu, que Ele se entregou, porque Ele te amou. Deus derramou o sangue dele, derramou o sangue do Filho, Jesus, porque Ele te amou, porque Ele te ama, porque Ele te perdoa. É este sangue, o sangue de Jesus, não o que a gente faz ou deixa de fazer, que limpa a gente, tá? Que limpa a gente de todos os pecados é o sangue de Jesus. Por isso nós somos aceitos por Deus. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, e você terá vida eterna. Amém. A palavra de Deus vai seguir nos alimentando a fé, iluminando os nossos passos que são tortos pelo caminho. Os nossos passos nos caminhos retos do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor destinou para nós, porque o Senhor deixou o teu santo Evangelho no nosso meio, a palavra, para nos confortar, para nos consolar, para nos ensinar, para nos dar o consolo diante das dificuldades em nossas vidas. Nós te agradecemos pelo perdão obtido através de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Ele que deu a sua vida para que a gente tenha a vida e possa ser salvo do poder do diabo, da morte e do pecado. Senhor, fortaleça a nossa fé para que a gente sempre coloque a confiança unicamente na graça revelada em Jesus Cristo, para que por meio do Senhor, da sua morte, do seu sangue, a gente receba a salvação eterna. Senhor Deus, te entregamos aos teus cuidados o governo do nosso país, as autoridades da nossa pátria e de todo o mundo. Cuida, abençoe, resgate, converta as pessoas que moram no Afeganistão, um país tão sofrido, passa por mais essa situação difícil de guerra, de tomada de poder, por um poder religioso, ditatorial e armamentista. Cuida também das pessoas que moram no Haiti, no país do Haiti, que mais uma vez sofrem. Agora foi um terremoto, muitas pessoas mortas, país pobre e difícil de se reestruturar, um país que sofreu
um atentado também, foi assassinado o seu presidente. Que o Senhor cuide dessas pessoas, e todo mundo, e também aqui em nosso país. Que a responsabilidade também esteja sobre os nossos educadores, para que eles possam cumprir com alegria a sua vocação de mestres e educadores da justiça que provém do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a nossa igreja cristã, para que a gente nunca perca a pureza do Evangelho, o poder do Evangelho para a salvação, que a gente tenha coragem de pregar a verdade, de acolher as pessoas que são oprimidas, que são excluídas. Leve o Evangelho para todo mundo, todas as pessoas conheçam o Cristo, que essa boa nova da salvação seja anunciada com verdade. Por tudo isso, nós te pedimos e te agradecemos, o Senhor que é o nosso Salvador, o Senhor que deu a sua vida para nos salvar, Jesus, o Cristo. Amém. Meu querido irmão e irmã, receba a bênção do Senhor Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Leve a paz de Jesus para o mundo. Leve o amor de Deus para o mundo. Deus te abençoe e abençoe a sua família. Amém.